Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Eleva Talks. Estou aqui mais uma vez com o meu sócio amigo Rafael Piacente na mesa. Estamos juntos aí, João. Hoje a gente está recebendo um convidado que é nosso parceiro também de trabalho, Farley Mota. Muito bem-vindo ao Eleva Talks. Bem-vindo, Farley. Obrigado. Vou fazer uma breve apresentação sua aqui. O Farley Mota é engenheiro ambiental, formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Também é engenheiro de segurança do trabalho, formado pela USP. Atua desde 2014 no mercado de engenharia de segurança, vamos dizer assim, depois você vai explicar um pouquinho mais, né? E nessa última década, mais ou menos, né, tem se dedicado aí a cuidar das pessoas e fazer o gerenciamento de áreas de HSE ou EHS, né, das empresas, com experiência em grandes empresas como Johnson & Johnson e Sanofi. Farley, muito bem-vindo aqui ao Eleva. Obrigado por topar participar do podcast com a gente. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho também, contasse um pouquinho da sua trajetória. Se quiser aprofundar um pouco mais nas experiências, fique à vontade. Claro, com certeza. Bom, obrigado também. É uma oportunidade de estar aqui, poder falar e compartilhar um pouco dessa jornada, né, de saúde, segurança e meio ambiente. Acho que a gente pode, com isso, influenciar pessoas, profissionais da área, pessoas que são também apaixonados, assim como eu, por essa carreira. Então, obrigado. E é verdade, quando você fala, sou engenheiro ambiental, sou engenheiro de segurança do trabalho também, de formação. Foram áreas assim, de atuação que eu escolhi de uma forma muito natural. Eu nasci e fui criado em uma zona rural do interior de Minas Gerais, então assim, eu sempre tive esse contato muito próximo com o meio ambiente e sempre quis fazer diferença nessa área de atuação. Óbvio que eu não tinha assim um pleno conhecimento do que eu queria ser naquela época, né, quando eu crescesse, qual que seria a minha área de atuação como profissional, mas eu sabia que eu queria fazer um impacto ou algo ali que trouxesse realmente uma diferença para essa conexão com o meio ambiente e tudo mais, porque na nossa região ali no norte de Minas é uma área muito castigada assim por ser semiárido. Então meus pais, que são pequenos produtores rurais, eu via toda essa dificuldade e eu queria de alguma forma trazer uma contribuição para aquilo. Então quando eu fiz a minha decisão por engenharia ambiental, foi algo muito assertivo e que, atuando no mercado de trabalho já agora há quase 10 anos, né, eu vejo que é algo que eu realmente gosto e que é algo que eu faço com muito prazer porque é um valor para mim. E eu escolhi também ser engenheiro de segurança do trabalho porque foi uma das alternativas que eu enxerguei de um pleno crescimento assim na minha carreira como engenheiro ambiental, porque eu comecei a atuar em um certo momento em empresas multinacionais, como você falou, e dentro dessas empresas eu via que a oportunidade para o desenvolvimento de carreira de um engenheiro ambiental estava muito ligado a atuar dentro do departamento de HSE, de EHS, né, que é esse acrônimo aí para saúde, segurança e meio ambiente. Então, o meio ambiente era um dos pilares, era algo que eu me identificava, que eu queria crescer naquela carreira. Então, fazer esse curso, essa especialização em segurança do trabalho poderia me levar para esse caminho. Então, no meu primeiro ano de atuação, eu já comecei a fazer também essa graduação, essa pós-graduação em segurança do trabalho, para que eu pudesse vir a atuar como engenheiro de segurança do trabalho. E falando um pouco sobre a minha trajetória profissional, eu comecei numa pequena empresa em Belo Horizonte de remediação de áreas degradadas pela mineração. Então já foi algo muito relacionado com engenharia ambiental, mas eu percebi que eu queria fazer parte de algo ainda maior e trazer um impacto ainda maior, de repente para uma população de um estado, de um país, de uma região. E eu comecei a enxergar algumas oportunidades nos processos de trainee, e me apliquei em 2014 para diferentes processos, acabei sendo aprovado em 3 e optei por iniciar na Johnson & Johnson, que é uma grande empresa multinacional da indústria farmacêutica, uma empresa de saúde,
e que eu via no departamento para o qual eu me apliquei essa oportunidade de crescimento dentro da área de engenharia ambiental. E deu muito certo porque no primeiro ano eu comecei atuando no escritório comercial da empresa, depois no segundo ano eu fiz um job rotation no campus industrial, tive a oportunidade de trabalhar com vários projetos grandes relacionados à engenharia ambiental, gerenciamento de águas, gerenciamento de resíduos, disposição de resíduos, né? Depois trabalhei também dentro da cadeia logística da empresa e depois fiz uma movimentação de empresas para a empresa na qual eu estou hoje, que é a Sanofi, onde eu tenho uma dedicação exclusiva para saúde, segurança e meio ambiente nos últimos 5 anos. Hoje eu sou gerente de saúde, segurança e meio ambiente nessa empresa, né, na Sanofi, e quando eu olho para trás, assim, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fui construindo, porque tudo foi convergindo, assim, em chegar onde eu realmente queria na minha carreira. Então, hoje eu estou bem satisfeito e bem contente de ter construído esse caminho, essa carreira, assim, sólida dentro de saúde, segurança e meio ambiente, porque eu acho que quando você faz o que você gosta, trabalhar acaba sendo prazeroso e você pode explorar formas de fazer isso um balanço entre vida profissional e vida pessoal. Então, por isso eu sigo bastante motivado assim, nessa área de atuação. E agora sabendo, né, desse propósito, eu que já te admirava, agora em dobro. Obrigado. Eu também. Obrigado. Muito legal saber da sua trajetória, né, do que te inspira, né, a trabalhar com o que você faz e de como você chegou, né, até onde você está hoje. Eu sei que ainda tem muita coisa boa pela frente para você. A gente já te admira como profissional. E saber, assim, escutar a sua trajetória inspira bastante. É muito legal. E esse movimento, né? Opa, você enxergou, eu vou conseguir gerar mais impacto atuando aqui, né? Então, isso daí é muito legal. Parabéns, Farley. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos começar então, Farley, né? Acho que como você está na área de HSE, a gente vai acabar falando um pouco mais do HES aqui hoje, mas fique à vontade de entrar né, em questões ambientais que você achar legal compartilhar com a gente, né? Até mesmo dentro da área que você está hoje. Claro. Né? Que você hoje atua numa área, vamos dizer assim, menos óbvia do HSE, com pessoas que estão nos ambientes mais corporativos, fora das fábricas e com força de vendas, né? Então, você tem um time grande aí que você cuida, né, da saúde, segurança e meio ambiente desse time. Eu queria que você contasse um pouquinho aí pra gente, né? Quais são os desafios, os principais pontos que você precisa olhar pensando nesses times, né? É diferente que você contou que já passou por fábricas, então acho que você tem essa visão e trazer essa visão aí para um time que está na rua e um outro time que está híbrido, vamos dizer assim, meio escritório, meio em casa, né? Como que é o seu dia a dia e qual o foco do seu olhar, né, para essas pessoas? Sim, perfeito. Bom, quando eu estava na minha primeira empresa, na Johnson, eu trabalhei realmente em áreas muito diversas. Então, assim, eu tive um contato com o escritório comercial, centro de distribuição, fábrica. E hoje eu estou mais especializado no ambiente corporativo e cuidando também de operações de força de vendas. E quando a gente fala sobre saúde e segurança do trabalho, a gente pensa muito, talvez, em ambientes que são um pouco mais operacionais, onde os riscos estão mais evidentes de fato, né? Como uma fábrica, como uma operação logística, como talvez um trabalho de campo. Mas hoje, nesses últimos 5 anos, eu venho atuando com a sede administrativa da empresa e também com um time grande de força de vendas, que em alguns momentos chegou a superar mais de 1.000 pessoas. Hoje a gente está com um número bastante alto também, de mais de 700 pessoas. Então, cuidar da saúde e segurança de todas essas pessoas é um desafio diário. E a gente, como profissionais da área, precisamos assim estar sempre nos reinventando para trazer engajamento para essas pessoas, para trazer engajamento para esses times. E trabalhar exclusivamente assim com escritório comercial, com operações de força de vendas, é algo um pouco, talvez, menos óbvio, como você estava caracterizando, João, da saúde e segurança do trabalho, mas também é uma área que ela existe e ela é extremamente importante,
Porque se a gente fala, por exemplo, de riscos dentro de um escritório administrativo, a gente está falando de riscos que são realmente menos óbvios, que estão menos ali à frente das pessoas, mas que podem também causar algum tipo de consequência negativa e trazer algum tipo de impacto que vai, de repente, trazer até um afastamento da pessoa por vários dias. E isso é muito verdade quando a gente fala, por exemplo, de um risco de escorregão, tropeção e queda, que está muito presente em escritórios comerciais. E, às vezes, quando a gente fala de operação de força de vendas também, são pessoas que estão ali no dia a dia visitando, no caso da minha área de atuação, né, da minha empresa, médicos, farmácias, então eles também interagem em vários momentos como pedestre, estão aí circulando por calçadas, por locais onde pode haver também uma rua que tem ali um buraco, que tem algum piso irregular e que vai causar um tipo de acidente, escorregão, tropeção e queda. Então, acho que os principais assim, riscos e desafios que a gente tem dentro de um escritório comercial é lidar com esse tipo de acidentes que podem acontecer, mas que talvez não são tão evidentes. Então, a gente não tem uma máquina, a gente não tem um processo operacional que pode trazer um risco grande ali para aquela pessoa, mas a gente tem esse risco de acontecer pequenos acidentes e talvez riscos que podem trazer consequências graves. Por exemplo, uma torção de um joelho, uma torção de tornozelo, de um acidente do tipo escorregão, tropeção e queda, pode ter uma consequência como um afastamento de vários dias. E quando a gente fala de força de vendas, claramente assim, os principais desafios são relacionados à segurança viária, porque essas pessoas estão geralmente dirigindo, né? São representantes, consultores, promotores de venda que acabam utilizando muito veículos corporativos para fazer as atividades diárias. Então, essas pessoas estão expostas, né, diariamente a esses riscos nas vias que, muitas vezes, por mais que você esteja correto, que você esteja dirigindo de forma segura, defensiva, você também pode estar sujeito à ação de um terceiro ali na via, que vai acabar inutilizando, causando um impacto grande para todas as medidas de controle que a gente estabeleceu ali para a segurança viária, né? Então, claramente, acho que esses são assim, os maiores desafios quando a gente fala de um escritório comercial, que talvez está bem relacionado ali a um acidente e a riscos ergonômicos também. E para a força de vendas, eu acho que é a questão da segurança viária que é bem presente. É um ambiente não controlado, né? Quando a gente pega especialmente força de vendas, mas também o pessoal do escritório administrativo que está em casa, né? É diferente de uma fábrica, a gente está num ambiente controlado, né? A gente tem uma máquina, a gente sabe exatamente o risco que é e tudo mais. E aí, como você bem colocou, você está no trânsito. Sim. Né? Você tem o controle até certo ponto, né? Depois não. Claro que essa atitude preventiva, que eu tenho certeza aí, depois você explora um pouquinho mais, que você trabalha com as pessoas, ela é fundamental, mas está sujeito a alguns tipos de acidente que estão completamente fora de controle, né? E sabendo desses riscos, né, dessa sua pontuação e no finalzinho também, né, sobre a questão dos riscos ergonômicos para o pessoal, e aí acho que para esses dois públicos diferentes, né, como você tem influenciado aos programas? A gente falou há pouco dos programas que precisam virar processos dentro da empresa. Como você tem influenciado para abordar esse tema junto aos trabalhadores e negociado isso junto às lideranças aí para abordar esses temas com o pessoal? Sim, a gente sempre tenta começar fazendo um alinhamento com as lideranças das diferentes áreas e a gente sempre busca assim, pessoas e líderes chaves que entendem do processo, que entendem do dia a dia ali, da realidade das pessoas, né? Então, se a gente fala do escritório comercial, a gente se envolve com um gerente de RH, com um gerente de comunicações, com um gerente do departamento financeiro, porque a gente tem times muito diversos e times que estão expostos a diferentes atividades diárias, né? Então, se a gente fala de um time de finanças, talvez são pessoas que estão fazendo muitas atividades administrativas, tratando planilhas, e talvez quando em determinados períodos, como por exemplo o fechamento de mês, tem que trabalhar, acaba que um pouco mais, né,
do período ali que elas planejaram pela questão de ser um fechamento mensal. E quando a gente fala de força de vendas, a gente também busca se socializar, né, contatar ali todos os gerentes que são chaves para as diferentes unidades de negócio, porque dependendo da unidade de negócio você pode ter um processo de força de vendas diferente, para que a gente entenda quais que são os riscos, quais que são as principais queixas, quais que são os principais desafios da área, para que a gente possa fazer um programa, uma campanha de conscientização, um treinamento que seja adaptado para a realidade daquelas pessoas. Então, eu sempre busco fazer a diferença nesse sentido, de personalizar os nossos treinamentos, de personalizar as nossas campanhas, de personalizar os nossos programas, os nossos procedimentos internos, para que eles fiquem realmente representativos da realidade das nossas pessoas. Porque eu tinha ouvido muito, quando eu não estava diretamente atuando como um gestor de saúde e segurança do trabalho, as pessoas reclamarem que aquele treinamento que elas estavam fazendo, que aquele procedimento que elas estavam seguindo era um procedimento muito genérico, era um procedimento muito, talvez até assim, adaptado para o pessoal lá fora, mas que não estava adaptado para as nossas necessidades no Brasil. E eu percebi esses gaps de tipo, mas não é só a realidade do Brasil. Às vezes a gente tem que fazer adaptações também para a realidade daquela área, daquele departamento em específico, ou quando a gente constrói algo que é corporativo, organizacional, também pensar nas diferentes realidades que a gente tem dentro da empresa para deixar aquilo, de certa forma, personalizado. Então, esse sempre foi assim, o meu jeito de lidar com essa situação e sempre envolver as lideranças desde o início do design de algum processo novo, de algum projeto novo, e trazer durante aquele deployment que a gente faz do projeto, do programa, né, que a gente está ali efetivando realmente aquele treinamento, colocando para as pessoas fazerem, trazer o engajamento das pessoas através de algumas campanhas que utilizam canais alternativos de comunicação. Então, tentando ser um pouco mais informal, fazendo as pessoas entenderem de fato qual que é a função de um treinamento, qual que é a função de um procedimento, de uma forma leve, de uma forma que possa trazer mais engajamento e entendimento da importância da saúde, da importância da segurança ocupacional ali na realidade daquelas pessoas. Muito bom, hein? Trouxe alguns elementos aí que são essenciais para essa questão aí do engajamento, né? Porque a gente sabe que o histórico, né, de ações, iniciativas aí em saúde e segurança, né? Todo mundo fala, putz, como engajar, como conseguir passar realmente a mensagem, né? E gerar conscientização ali, né? Ter um empurrãozinho para a consciência, né? Para fortalecer a cultura, né? E só nesse último recorte seu você já trouxe alguns elementos aí, né? De conseguir ser representativo, né? Aquele recorte do público. Personalizar para a pessoa se enxergar, né? Sim. Eu ia te fazer essa pergunta, né? O que tem se mostrado dentro dessas estratégias com mais eficácia? Se vocês têm medido isso, eu creio que sim, né? O que tem tido mais eficácia na adesão das pessoas, no engajamento delas, né? E aí, se você quiser explorar erros e acertos, acho que pode ficar legal, né? Para um treinamento lá no comecinho, quando você entrou na área, até um agora que deu um resultado bem legal para você de engajamento. Sim, com certeza. A gente faz, sim, essas medições, e aí eu tenho alguns exemplos que são de o que funcionou, o que não funcionou e como que a gente fez uma virada de chave em relação a isso, que foi, por exemplo, no treinamento prático de direção segura. Quando eu entrei na companhia, na Sanofi, a gente tinha um desafio de treinar um grande número de pessoas, quase 2.000 colaboradores elegíveis à frota corporativa, em um treinamento prático de direção segura em apenas 6 meses. Então, a gente tinha um desafio gigantesco e um tempo muito curto para poder cumprir essa questão de auditoria, procedimentos que a gente tem internamente, né? E
a gente começou a fazer várias turmas de treinamento, mas elas não estavam, por exemplo, muito espaçadas, elas não tinham uma grande diversidade de locais que você podia fazer aquele treinamento. E quando a gente fala de força de vendas, eles não estão todos em São Paulo, onde é a base da empresa, né? Eles estão distribuídos pelo Brasil. Então, a gente viu uma falha nisso de ter, por exemplo, poucos pontos para realizar o treinamento. E uma outra falha foi de a gente fazer um treinamento para um grande número de pessoas em um curto período de tempo. Então, foi possível fazer, a gente conseguiu atingir resultados em termos de treinar todas as pessoas target que a gente tinha estabelecido, mas no ano seguinte a gente ouviu as pessoas, a gente fez uma pesquisa, então essa é uma forma da gente medir como que está ali a satisfação das pessoas em relação a um treinamento. E a participação em si a gente media pela presença ou ausência daquela pessoa no treinamento. E a gente pegando esses feedbacks, esses insights que surgiam das pessoas, do que poderia ser melhor, o que a gente poderia fazer diferente, a gente espaçou mais o treinamento no ano seguinte, então a gente colocou uma janela muito maior para fazer aquele mesmo treinamento e a gente também colocou mais pontos de treinamento para atender melhor os times de força de vendas. Então a gente regionalizou melhor o treinamento. Então veja, a gente partiu de um problema que a gente enfrentou no ano seguinte, e que a gente teve uma insatisfação, de certa forma, né, de alguns públicos, de algumas pessoas trazendo alguns pontos de melhoria para a gente, e a gente transformou isso em uma forma mais dinâmica de fazer aquele treinamento e que deu muito resultado. As pessoas estavam mais engajadas e motivadas a fazer o treinamento no ano seguinte, porque elas sentiam que elas foram ouvidas. Então, acho que quando a gente faz assim, a gestão de saúde e segurança do trabalho, é importante que a gente envolva também as pessoas nas soluções. Então, acho que só colocar alguma regra e cobrar que aquela regra seja feita pelas pessoas, sem ouvi-las, sem fazê-las parte daquilo, também acaba dificultando que a gente consiga atingir os objetivos da própria área. Então, acho que essa é assim, uma forma de que a gente conseguiu trazer as pessoas para serem parte da solução e a gente ter melhores resultados também, mais engajamento. A gente viu que a gente teve muito mais feedbacks positivos nessa segunda leva de treinamento. Então, foi algo que a gente começou a fazer a partir de então, para sempre fazer as pessoas se sentirem parte realmente daquela gestão de HSE, porque no final do dia não é gerenciar sozinho, é gerenciar todos juntos, né? Vocês trataram como um objetivo em comum, né? Então isso daí ajudou bastante, né, nisso. Sim, é legal esse envolvimento das pessoas na solução, né? Isso dá muito mais sentimento de pertencimento, né? Eu fui ouvido, e aí nesse eu fui ouvido, pô, legal, olha só, ele trouxe, né? Trouxeram realmente o que a gente falou, agora eu vou ter mais vontade de fazer, né? E isso acho que é onde a gente começa a trabalhar muito mais no objetivo de estou conseguindo trazer as pessoas para perto para podê-las influenciar de forma positiva, né, Farley? Essa habilidade de influenciar as pessoas na saúde e segurança, eu vejo que é um baita de um diferencial quando a gente fala de um público que tradicionalmente não é engajado, né? E aí acho que força de vendas você tem bastante experiência e mais proximidade, né? Mas quando a gente fala de pessoas do ambiente administrativo, eu acho que culturalmente até, né? Eles estão menos engajados ali numa segurança, porque você falou, o risco é diferente de uma fábrica, talvez até pouco tempo atrás, ou um pouco mais de tempo atrás, não se tinha um foco tão grande assim, ou não tínhamos profissionais, né, atuando nessa área de saúde e segurança para o público administrativo. Porque se olhava o risco de uma forma diferente. Esse é um contexto até do antes, do atual e do futuro, né? Se a gente olhar para o futuro do trabalho, cada vez menos a gente vai ter pessoas trabalhando em fábricas com trabalhos operacionais e mais braçais, né? Então, essa habilidade que está sendo construída, né, que acho que você trouxe um baita de um exemplo aí para a gente,
de ouvir, né? Ouvir bem, fazer essa construção com o seu cliente final, vamos dizer assim. É um baita de um aprendizado. Então, se você está tendo dificuldade aí na sua empresa, né, escuta o que o Farley falou, escuta o que a gente está conversando aqui, que a probabilidade de você ter sucesso vai ser muito grande. Um tema bem legal, assim. Né? E aí eu acho que esse poder de influência, acho que a gente pode passar para a multidisciplinaridade da área, né? Quando a gente fala da área de HSE, ela também abrange aí o pilar de saúde ocupacional, né? Que normalmente a gente tem, né? O pessoal da medicina do trabalho, e aí não só a medicina do trabalho, vamos falar sobre a medicina e a saúde populacional agora, né? Que acho que é um que a gente tem discutido aí, né? Como que é para você aí, né? E como que está funcionando na sua dinâmica esse trabalho em conjunto para um mesmo propósito, que é entregar mais saúde e segurança para as pessoas, né? Que eu sei que tem atividades distintas, mas como que vocês estão trabalhando essa junção de esforços aí para se complementar e chegar num objetivo grande? Uhum, sim. Bom, a HSE tem esses 3 pilares, né? Então, a saúde ocupacional, segurança ocupacional e meio ambiente. E quando a gente fala de saúde ocupacional em específico, a gente tem realmente uma sinergia muito grande com o time de saúde ocupacional, que geralmente em uma empresa multinacional, como a que eu estou hoje, ele é uma área gerenciada por um médico, por uma médica, ou por uma equipe ali que tem essa formação específica, mais no ramo da medicina, enfermagem, que faz essa gestão da saúde ocupacional. Mas também é um pilar da nossa área de HSE. Então, a gente sempre tenta trabalhar, obviamente, com muita sinergia e a gente sempre tenta se ajudar no sentido de trabalhar em parcerias. Então, a gente tem, por exemplo, um programa que ele é corporativo e que é para todas as unidades da empresa no Brasil, que a gente chama ele de AWEL. Ele é um programa basicamente de saúde ocupacional, mas a gente tem ali dentro desse programa algumas atividades que são de gestão direta do meu departamento de HSE, outras que são de gestão direta do time de saúde ocupacional, outras que são de gestão direta do time de recursos humanos, e a gente trabalha todos como um grande grupo, como ali um comitê que vai realmente integrar todas essas diferentes ações, programas dentro de um grande guarda-chuva, que é esse guarda-chuva que a gente chama de AWEL. Então, acho que é muito importante pontuar essa questão da sinergia, porque a gente tem realmente sobreposição de atividades. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um programa que a gente tem lá de aconselhamento nutricional, isso acaba sendo gerenciado diretamente pelo time de segurança, pelo time de saúde ocupacional, né, pelo médico. Mas sempre que a gente tem qualquer oportunidade de uma campanha interna, como por exemplo a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a gente traz ali alguma ação, inclusive a gente tem um dia que é dedicado para a saúde, para poder falar sobre o programa de aconselhamento nutricional. Isso tem trazido bons resultados, porque quando a gente fala ali, a gente estava discutindo sobre engajamento, né, envolvimento das pessoas, medição de resultados, a gente viu que trazendo o programa de aconselhamento nutricional para essa nossa campanha CIPAT, a gente teve um aumento de mais de 40% de pessoas que passaram a procurar o serviço após a campanha. Então, veja, essa é um programa gerenciado diretamente pela saúde ocupacional, mas que nós, como HSE, levamos um pequeno projeto ali de conscientização, uma campanha pontual para mostrar às pessoas, olha, temos esse programa, invista mais na sua alimentação saudável. A companhia, ela entrega esse serviço para você porque você não faz parte. E aí as pessoas passaram realmente a aderir muito mais e a procurar muito mais pelo programa. Então, é uma forma de trabalhar em parceria. Outra forma que a gente trabalhou bastante em parceria foi durante a pandemia de Covid-19. A gente teve uma série de protocolos, de medidas que foram aplicadas, bastante puxadas pelo Departamento de Segurança do Trabalho, até pela situação, mas também diretamente gerenciadas e tão importante quanto a atuação do time de saúde ocupacional.
porque era também um problema de saúde ocupacional. Então, a gente estava ali trabalhando como um time íntegro, que muitas vezes até se confundia o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade do outro, mas a gente sempre se ajudava e a gente estava sempre se falando para que a gente, no final do dia, entregássemos bons resultados. Então, acho que falar sobre saúde ocupacional e a gente falar sobre o time de HSE e qual papel ele exerce nisso é muito estar à frente de determinadas iniciativas e ajudar o time de saúde ocupacional a propulsionar, né, todas as outras iniciativas ali, promover todas as outras iniciativas que a gente tem. É uma palavra que você falou que acho que faz total sentido e que acho que precisa ficar na cabeça de todo mundo que faz parte de um time de HSE. Né? A gente que tem vários clientes já... Né? Eu estou na área desde 2007, então eu já vivenciei um pouquinho diferentes times de HSE. É sinergia. Se o time de HSE não trabalha com sinergia, todos precisam estar seguindo o mesmo propósito, sem vaidades e com complementariedade, o resultado vai vir muito, muito melhor para todos. Farley, isso é trabalhar com parceria e com um objetivo em comum. Né? E o interessante, João, foi que o Farley ele conseguiu explicar a sinergia. Né? Então, quando você falou, opa, um programa ali, né, a área técnica de saúde ocupacional, ela é responsável, ela desempenha, mas vocês vêm, né, como HSE em alguns momentos e ajudam a impulsionar aquilo, né? Então, olha o exemplo da sinergia aí, né? E até esse ponto, João, que você comentou de a gente acompanhar alguns clientes e até mesmo identificar, caramba, falta sinergia ali. A área de saúde com a área de segurança parece que não estão andando tão junto, o objetivo não parece que é em comum, né? Ultimamente a gente teve uma discussão sobre isso, né? E agora ver o Farley trazer, né, esse lado e também ver que na prática é diferente, né? A gente tem desenvolvido alguns eventos juntos, né? Então a gente conduz ali a parte de alguns programas e realmente traz ali em alguns momentos umas oportunidades para trazer mais força, né, para o programa. Sim. E até o que a gente vivencia, né, a gente está, né, numa área que está, vamos dizer assim, mais óbvia dentro da medicina, né, da saúde ocupacional, que é a área da promoção e prevenção de doenças, né? Promoção, saúde e prevenção de doenças, mas a gente está em uma outra área que a gente brinca às vezes, né? Usa o termo, é a meia bola dividida, que é a ergonomia. Sim, exato. A ergonomia acho que é um excelente exemplo, porque a ergonomia, se a gente fala, por exemplo, do tratamento de algum desconforto ergonômico, a gente tem o serviço de fisioterapia que é diretamente gerenciado pelo time de saúde ocupacional. Mas a gente tem um outro programa que ele é mais no lado de prevenção disso, que é a ginástica laboral, e que ele é diretamente gerenciado por nós de HSE. Então, no final do dia, é essa sinergia que vai trazer os bons resultados, né? Para a gente poder tanto prevenir e, se necessário, tratar ali algum tema de desconforto ergonômico ou algum tipo de situação que a pessoa está passando ali, que vai precisar de um tratamento, que vai precisar de um apoio de algum serviço de ergonomia, né? Então, acho que ergonomia é essa questão da bola dividida e que lá na Sanofi a gente está fazendo essa gestão compartilhada, né, de algumas iniciativas e que no final do dia tem gerado muitos bons resultados. Essa bola dividida aí foi que você citou como sobreposição de atividades, né? Realmente é um ponto aí que para um gestor de HSE, né, ter a habilidade de olhar bem esses pontos aí, né, dessas atividades sobrepostas, né, ter um olhar sobre isso pode ser chave aí para essa sinergia, né, Farley? Acho que o que ficou marcado para mim é isso. Com certeza. Isso aí, aqui a gente está falando sobre ergonomia, né? Vamos falar um pouquinho, né, sobre como vocês têm olhado, né? Você já contou um pouquinho do que a gente tem feito lá, mas o que a corporação e até, de repente, o que tem vindo de fora, né, de programa corporativo, você falou do AOL, é um programa sensacional, mas voltado para a ergonomia, pensando nos aspectos, temos os aspectos físicos do escritório, de repente do carro, do pessoal de força de vendas, né, eu sei que eles passam boa parte
da jornada ali, mas nas questões, vamos pensar aí, cognitivas e organizacionais, né? Depois a gente vai voltar um pouquinho pro cenário que a gente teve de Covid, mas da realidade nova pós isso, né? Daquela famosa quantidade de calls em sequência, por exemplo. Né? O que vocês têm feito e algumas normativas, pode ser, não vou falar normativas, né? Mas algumas orientações né? Para a população de uma forma geral, que eu sei que tem algumas coisas aí que são legais. O melhor caminho, né? Que vocês estão encontrando. Sim, verdade. Bom, a gente tem sim iniciativas, inclusive algumas delas fazem parte do nosso programa UEL e que elas encontram e tem assim uma conversão até de o que a gente tem feito em relação à ergonomia organizacional e ergonomia cognitiva. Então, dentro do nosso UEL, a gente tem, por exemplo, um suporte ao colaborador que é de aconselhamento psicológico. Então, a gente tem um programa que as pessoas podem aderir e fazer consultas com psicólogos, inclusive um deles inclui também consultas presenciais. Então, não é só uma plataforma onde as pessoas podem se encontrar virtualmente com esses profissionais, mas a gente também fornece hoje serviços onde é possível a pessoa também fazer um agendamento presencial com esse tipo de profissional. E mais do que isso, a gente está sempre investindo também em campanhas de conscientização para sustentar a importância de você ter o autocuidado, de você cuidar da sua saúde mental e que isso é importante, que isso é uma prioridade, né? É uma prioridade para a organização e é uma prioridade para você também enquanto indivíduo profissional. Um exemplo são palestras que a gente faz durante a CIPAT, são campanhas que a gente faz dentro de algumas outras iniciativas organizacionais que a gente tem ao longo do ano. Então, a gente fala bastante sobre autocuidado e a gente traz algumas marcas da própria Sanofi também para poder fazer esse engajamento e mostrar para as pessoas ali através de campanhas internas, de vídeos, depoimentos dos nossos próprios colaboradores, do quanto algumas soluções, como por exemplo o Psicologia Viva, como por exemplo a flexibilidade de horários que a gente tem colocado como alguns guides de orientações internas, tem ajudado as pessoas a ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, principalmente pensando nessa questão de cuidar da saúde mental. Então, algumas iniciativas elas estão bem voltadas para essa questão de gestão do tempo. Então, algo que ficou assim um pouco de aprendizado e que a gente melhorou após pandemia foi ter regras organizacionais para agendamento de reuniões. Então, evitar agendar reuniões em horário de almoço, pós-horário núcleo da empresa e sempre buscar fazer reuniões que sejam mais objetivas. Inclusive, a gente até colocou nesse guide não fazer, por exemplo, reuniões de 1 hora, tentar minimizar isso para 30 minutos, se não for possível 45. Então, isso já é uma forma de você tanto diminuir aquela carga excessiva de reuniões online, de calls, que ficou muito frequente, né? Na época da pandemia, período de pós-pandemia, e de você também fazer reuniões que elas sejam objetivas. Então, a gente até coloca também como um recurso que o time de tecnologia nos ajudou bastante nessa área, de colocar ali dentro do próprio invite da reunião qual que vai ser o assunto, quais que são os resultados que são esperados daquela reunião e se algum participante tem alguma ação específica que deve ser feita. Então, a gente influencia as pessoas a fazer esse tipo de gestão de tempo, principalmente pensando na parte de reuniões, né, de minimizar contatos que talvez possam ser desnecessários. E que no final do dia vão influenciar bastante ali em você ter um melhor equilíbrio também das suas atividades diárias do dia a dia, passar menos situações de estresse devido ao acúmulo de atividades, enfim, porque é realmente bastante desafiador você gerenciar uma agenda de muitas reuniões com as suas atividades do dia a dia do trabalho. Legal, perfeito, isso é muito legal, né? Inclusive a gente tem um material muito rico, se vocês quiserem baixar, né, sobre ergonomia organizacional,
Depois a gente coloca um link aí para vocês. O e-book de boas práticas. O e-book de boas práticas, que essa é uma das boas práticas e que é, sim, parece bobeira, não é, é sensacional. Ela traz clareza para as pessoas sobre o assunto que vai ser falado, né? Ela adianta o assunto e a gente ganha objetividade e ganha produtividade. Né? Produtividade para quê? Para produzir melhor, sim, mas para conseguir ter, né, essa quebra no meio da rotina. Esse é um dos pontos que são fundamentais, né, para a gente não ter aquela... Surgiu, né, até a fadiga do Zoom, por exemplo. Né? Sim. Então, acho que são práticas organizacionais que têm esse olhar para a ergonomia organizacional e cognitiva, que são muito boas mesmo, muito legal. Eu acho que foi um aprendizado, né, pós-pandemia, que acredito que tenha ficado para várias empresas, mas especialmente para a Sanofi, onde você está hoje, e a gente consegue acompanhar mais de perto, né, que são aprendizados muito importantes, muito relevantes e são além do cuidado, né, do ter o acesso a profissionais, que isso também a gente sabe que a empresa faz muito bem, mas que é um comportamental ali, mas com direcionamento que ajuda bastante, né, Farley? Bem legal. Bacana. Acho que dá para a gente explorar um pouquinho mais, né, dessa questão, tentando entender, Farley, se você e a organização têm conseguido comprovar resultado de algumas práticas e dessas boas práticas, de mudança, seja, se não forem resultados mais palpáveis, mas de percepção de valor das pessoas. Tem algo aí que você tenha a compartilhar? Sim, sim. Nessa questão de ergonomia organizacional, a gente tem evoluído bastante na cultura da nossa empresa de ser cada vez mais ágil, cada vez mais prática e realmente uma cultura assim de jogar para ganhar. E a gente viu que as pessoas elas têm retornado, né, feedbacks muito positivos no sentido de, olha, hoje eu estou conseguindo gerenciar melhor a minha agenda, hoje eu estou conseguindo até ser mais produtivo depois de todas essas regras que foram passadas, porque é algo que a gente está movimentando toda a organização. Então, a gente não está trabalhando, por exemplo, em grupos específicos ou em áreas específicas da empresa, mas a gente está movimentando toda a organização porque é realmente uma questão de cultura. Então, nessas nossas regras e recomendações, a gente até coloca dicas simples do tipo, você vai mandar uma mensagem pelo Teams, você vai mandar uma mensagem ali pelo aplicativo de mensagens instantâneas, evite dizer só bom dia e aguardar que aquela pessoa te retorne essa mensagem de bom dia. Então, já coloque o bom dia e o assunto principal que você quer falar. Você enviou um áudio porque você não conseguia explicar, talvez, o que você queria, né, por escrito, mas com aquele áudio, deixe também uma mensagem curta de texto dizendo o que se refere àquele áudio, para que a pessoa possa gerenciar o tempo dela, para ela poder conseguir priorizar se ela deve ouvir aquele áudio naquele momento ou se ela pode aguardar um pouco mais. Então, tudo isso tem feito diferença bastante, tanto para mim, pessoalmente, mas quando a gente fala e mede isso com as pessoas através de pesquisas também, que são feitas frequentemente e inclusive por diferentes áreas, a gente consegue verificar esses resultados. E a gente hoje tem, por exemplo, menos processos burocráticos e administrativos, porque foi uma movimentação feita com todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, cada área, cada departamento começou a pensar estrategicamente o que ela poderia fazer para simplificar algum processo, para melhorar algum processo e para fazer com que as pessoas pudessem, de forma conjunta, jogar para ganhar e realmente atingir melhores resultados, sabe? Então, a gente tem medido dessa forma, através da percepção das pessoas, através de resultados de pesquisas e também a gente tem implementado planos de ações sempre que alguma necessidade, alguma dificuldade ela é identificada nessas pesquisas, né, de forma assim mais sobressalente, para que a gente ano após ano a gente venha trabalhando e é realmente o que a gente fala de melhoria contínua. Eu gostei bastante do termo aí, né?
o jogar para ganhar, né? E aí, de uma forma rápida, o que você tem percebido, Farley, que para essas pessoas, o que é a vitória para elas? Uhum. Eu acho que a vitória para essas pessoas é elas entregarem um resultado com o qual a organização se comprometeu e elas se sentirem felizes também com aquilo, elas se sentirem satisfeitas por ter sido realmente parte da solução. Então, a gente atrelou a essa cultura do jogar para ganhar também o reconhecimento das nossas pessoas. Então, a gente tem até uma plataforma hoje de reconhecimento interna que a gente consegue premiar as pessoas, tanto com muito obrigado em uma mensagem, quanto com prêmios realmente que a pessoa ali pode trocar alguns pontos por alguma mercadoria que tenha algum valor ali significativo para as pessoas, né? Então, eu acho que elas enxergam dessa forma, né, Rafa? De ter conseguido atingir um resultado, uma meta da companhia e se sentirem satisfeitas e reconhecidas por aquilo. Que legal, Farley. Muito legal, são aprendizados aí, né? De como a gente faz para melhorar o desempenho, satisfação, né? Felicidade também, né? Porque ser reconhecido no trabalho é uma das formas que deixam a gente feliz, né? Vou mudar um pouquinho de assunto, tá? Para a gente conseguir abordar alguns temas legais. Claro. Mas queria ver e entender você, né, sobre passado, presente e futuro, né, que você enxerga da segurança do trabalho, do setor de HSE, saúde, segurança e meio ambiente, de uma forma geral. Né? O que você enxerga que as novas tecnologias podem trazer, o que você já está conseguindo aplicar e o que elas vão trazer para o futuro em termos de operação aí na organização do HSE, de influência para as pessoas, né? Citar algum exemplo de inovação que você possa ter aplicado e que esteja fazendo a diferença. Claro, com certeza. Eu acho que assim a tecnologia ela está vindo, né, cada vez mais forte e sendo realmente assim muito presente e nos ajudando bastante, inclusive nos processos de saúde, segurança e meio ambiente dentro das organizações. E uma coisa que eu enxergava muito assim do passado da segurança do trabalho é que a gente tinha primeiro que a existência de uma hierarquia muito firmada e que hoje ela vem sendo cada vez mais quebrada e a gente vem empoderando as pessoas a atuarem também como responsáveis pela sua própria segurança e responsáveis também pela segurança dos outros. Então, acho que essa quebra de hierarquia é uma transição ali de passado, presente e que, obviamente, vai ser algo cada vez mais representativo no futuro. E quando a gente fala de tecnologia, olhando para o passado também da segurança do trabalho, eu via muitos, por exemplo, controles manuais, assinaturas de documentos fisicamente. Então, a tecnologia ela veio mudando muito isso e a forma como a gente trabalha. Então, hoje a gente faz toda uma gestão documental online, ela fica muito mais fácil de ser auditada, de estar acessível para outras pessoas. Se a gente faz uma reunião, não tem mais necessidade, por exemplo, de uma assinatura física, você pode escolher uma assinatura digital. E tem outras tecnologias que vão muito além só dessa gestão documental, né? Então, a gente antigamente fazia um agendamento dos nossos treinamentos através de uma planilha em Excel. Hoje, a gente já consegue colocar isso em um site onde a própria pessoa entra, seleciona ali a melhor opção para ela de data e horário e consegue agendar um treinamento para ela. Então, a gente foi incrementando algumas opções de tecnologia que estão melhorando e agilizando muito o nosso dia a dia de processos, não só como gestores de área de HSE, mas também com as pessoas que têm que realizar alguma ação, que têm que realizar alguma atividade. Então, por exemplo, para a força de vendas, a gente tem um processo que os gestores precisam de registrar um coaching de segurança viária que eles aplicaram para os seus liderados. Antigamente, a gente fazia isso através de uma plataforma que o gestor tinha que entrar e preencher tudo isso de forma muito manual. Hoje, a gente colocou uma plataforma nova, que ela é muito mais ágil, que ela pode ser preenchida também no celular. E o gestor ele tem ali uma série de recursos que ele pode aplicar para gerenciar
esses formulários que ele precisa aplicar, que ele precisa registrar ali dos colaboradores dele. Então, a tecnologia ela agregou muito nisso e a gente ficou mais ágil também em muitos campos. Por exemplo, antigamente quando a gente ia fazer um treinamento de segurança, fazer um pacote, por exemplo, de um treinamento online, a gente sempre buscava algum vídeo que era gravado por atores. Hoje, com a inteligência artificial, a gente já consegue fazer isso de forma mais ágil através de um avatar. Isso acaba tendo também uma redução de custo para a empresa. Não que a gente deixou de usar o recurso de pessoas reais gravando um vídeo, até porque isso é importante quando a gente quer fazer as pessoas se sentir parte, mostrar e ilustrar melhor a realidade ali da operação dela. Então, a gente continua, sim, usando esses recursos, mas eu digo, às vezes você tem um timing muito apertado, muito justo para poder produzir um novo treinamento e colocar um novo treinamento para as pessoas fazerem, até por, de repente, um apontamento de auditoria. Então, hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue ter essa agilidade. Então, a gente vai dosando o que a gente tem maior tempo de planejamento para fazer e a gente usa a tecnologia para aquelas questões que a gente precisa ser mais ágil, que a gente precisa entregar um resultado mais rápido. E outras tecnologias que agregaram bastante, isso também foi um resultado pós-pandemia, foi a existência de plataformas para as pessoas poderem fazer consultas médicas, fazer algum tipo até mesmo de fisioterapia. A gente incluiu o serviço de telefisioterapia. Então, a tecnologia ela tem agregado bastante e eu vejo ela como um grande potencial para que a gente possa evoluir ainda muito mais na área de segurança do trabalho num futuro muito próximo e, obviamente, para um futuro aí de sustentação. Quanta coisa boa, hein? Pessoas referências, empresas referências, é um privilégio para a gente poder trabalhar junto aí e às vezes co-criar, né, algumas soluções, né? Você usou o exemplo aí da Telefísio, né? Então, lá na época da pandemia, né, o pessoal, opa, vai funcionar ou não vai? E a gente foi lá, conseguiu comprovar, né, que gera resultado, né, em determinadas situações. Mas eu estava pensando aqui um pouco na realidade dos seus colegas gestores de HSE que estão tendo um pouco de dificuldade aí para migrar, né, de ser mais digital, né, de tirar o papel, né, de ser mais SG. Tem algumas dicas aí, algum caminho que você vê dos primeiros passos aí para quebrar alguns paradigmas e conseguir, né, ser mais digital nessa área, Farley? Sim. Bom, eu acho que é importante a gente mostrar os resultados que a gente pode ter com a digitalização dos nossos processos e quando a gente fala também de sustentabilidade, isso é muito importante porque, por exemplo, só a redução de documentação física você vai estar economizando o uso de papel e de alguma forma você vai trazer uma contribuição também para o meio ambiente com isso. E você medir esses resultados, por exemplo, a quantidade total de papel que você vai deixar de usar, o tempo que você vai economizar em relação a gerenciar documentos fisicamente versus gerenciar documentos digitalmente, que você deixa isso de uma forma muito mais ágil. E também a redução de custo que você tem, de repente, com armazenamento. Isso era uma realidade que a gente tinha muito no passado, principalmente departamentos como qualidade, HSE, recursos humanos, que gerava um volume muito alto de documentos físicos e a gente, depois de um certo tempo, não tem mais espaço na empresa para armazenar aquilo, a gente tem que pagar um local para armazenamento temporário. Então, quando você começa a medir todos esses ganhos, não só de savings, de realmente redução de custo econômico, mas de ganhos para o meio ambiente, de ganho para agilidade, de ganho para produtividade, porque eu acho que existe também esse lado da produtividade, você fazer uma gestão documental, você fazer o uso de tecnologia para agendamento de um treinamento, para você entregar um treinamento que ele pode ser mais falado e através de vídeos, através de avatar, melhor ilustrado do que simplesmente um treinamento, por exemplo, que é muito escrito. Então, você ganha bastante em produtividade, você ganha em engajamento, você ganha no envolvimento daquelas pessoas. Então, acho que essas são formas, Rafa, de que a gente pode
usar para poder conseguir fazer essa transição para a digitalização, para o uso cada vez maior da tecnologia nos processos. Não, muito bom, porque às vezes algumas pessoas ficam, né, um pouco limitadas à questão de recursos e nem sempre, né, algumas medidas aí dependem, né, de muito investimento. Sim. Ou a questão aí que você falou, né, de conseguir comprovar ali, evidenciar alguma redução, né? Então, muito boa aí as dicas. Legal. Infelizmente a gente está chegando no fim. Eu vou fazer uma última pergunta, né? Falando de fim, de começo e de atualidades para você. Vamos pensar mais ou menos assim, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios, né? Os principais desafios atuais para você, para a sua gestão, pensando na população que você atua. O que está mais latente agora e o que você acredita que a gente vai ter de desafios para a área de HSE no futuro? Claro. Bom, eu acho que um desafio presente é a questão de a gente ter recursos para conseguirmos investir de forma mais assertiva ou de forma mais presente em algum programa, em alguma iniciativa de saúde e segurança do trabalho. Eu acho que sempre existe esse lado de buscar a sustentabilidade, mas eu acho que um desafio assim para a liderança, para as organizações de uma forma geral, é pensar em saúde e segurança do trabalho como investimento. Porque quando a gente pensa como investimento e redução de custos que a gente talvez terá devido à ocorrência de algum acidente, devido à ocorrência de alguma penalidade, alguma multa que possa resultar para a empresa, a gente vai conseguir ser mais estratégico, investir mais em algo que é super importante para a empresa, para a organização e gerar melhores resultados através daquilo. Então, acho que esse é um desafio presente, né? De a gente, de repente, ter um investimento maior e encarar a saúde e segurança do trabalho como um investimento para a organização. E para o futuro, eu acho que é a gente ter um balanço, um bom balanço assim, entre quebra de hierarquia e empoderamento das pessoas. Porque a gente precisa ter líderes que são atuantes e que vão ser a voz e os multiplicadores da saúde e segurança do trabalho, mas a gente tem que também, cada vez mais, empoderar as pessoas para que elas façam parte e que elas sejam também a gestão da saúde e segurança do trabalho. Então, acho que talvez esse é um desafio que é presente e que vai também se estender um pouco para o futuro e que a gente tem que sempre ter um olhar para ele, para que a gente consiga fazer uma evolução constante, ter sempre também uma melhoria contínua da cultura de saúde e segurança do trabalho nas empresas. Legal. Cultura, né? Gerar influência e cultura. Acho que são palavras que a gente não pode poderosas, deixar de falar. Seguindo a linha aí de empoderar as pessoas. Isso aí. Farley, infelizmente a gente chegou ao final aqui do nosso podcast. Muito bom te receber. Eu deixo aberto para você, se você quiser passar um recado para o pessoal, que ele é a sua câmera exclusiva, tá? Se quiser se despedir, falar alguma mensagem final para a turma aí que está assistindo a gente, fica à vontade. Claro, com certeza. Bom, muito obrigado para todos que estão nos assistindo, para todas as pessoas que querem e fazem a diferença na saúde, segurança do trabalho, meio ambiente. Parabenizar a Eleva Life por essa iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa que ela traz bons resultados para as organizações, para os profissionais de saúde, segurança e meio ambiente, e é uma troca de experiências muito rica, onde que a gente pode aprender, onde que a gente pode levar daqui boas práticas para aplicar no nosso dia a dia do trabalho. Parabéns. Farley, muito obrigado. Tenho certeza aí que você trouxe vários insights aí para quem estiver acompanhando. Vai ter vários aprendizados aí para pôr em prática no dia a dia. Valeu mesmo aí. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. LinkedIn seu, Farley Mota. Farley Mota. Então, para quem quiser, siga o Farley no LinkedIn. Sigam a Eleva Life nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui com mais esse episódio. Obrigado a todos que estão assistindo. Até uma próxima. Valeu, Farley. pessoal. Valeu, pessoal. Até, pessoal.